Olá pessoal, tudo bom? Continuando hoje nossa postagem sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes, nós já falamos sobre o modelo cognitivo, como a terapia cognitivo-comportamental trabalha em cima desse modelo cognitivo, falamos também sobre as crenças centrais ou nucleares e falamos também sobre a estrutura das sessões. Nosso último vídeo sobre essa série de vídeos vai ser sobre responder algumas perguntas frequentes sobre a terapia cognitivo-comportamental. A primeira pergunta que eu já recebi algumas vezes é de como a terapia cognitivo-comportamental trabalha a autoestima. A resposta mais básica para essa pergunta é que basicamente a autoestima é nada mais do que a crença do indivíduo sobre ele mesmo. Então, baseado em como é essa crença sobre ele mesmo, pode ser uma autoestima positiva, por exemplo, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo, como pode ser também uma crença negativa, como eu não sou capaz de fazer as coisas, ou ninguém gosta de mim, ou eu sou feio, ou coisas assim. Então, dependendo de como é a crença do indivíduo sobre ele mesmo, vai fazer com que ele tenha uma autoestima positiva, boa, ou uma autoestima ruim. Se ele pensar, por exemplo, assim, que ele é capaz, eu sou capaz de fazer tudo o que eu preciso fazer, ou pensar assim, nossa, se talvez eu escutar alguma coisa que eu não gostaria, de não der certo o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu quero que aconteça, eu vou conseguir superar e não vai ser tão relevante assim para mim, eu vou conseguir lidar com isso. Ou talvez uma autoestima negativa, a pessoa pode pensar assim, nossa, eu não vou conseguir lidar, ou os outros não gostam de mim, nossa, será que eu sou feio? Eu nunca vou conseguir fazer isso como os outros. E se eles pensarem isso ou aquilo de mim, eu nunca conseguiria lidar com isso. Então, basicamente, é a crença do indivíduo sobre ele mesmo que determina se ele tem uma autoestima positiva ou uma autoestima negativa. E na crença disfuncional sobre si mesmo, basicamente ele acha que os outros vão ver quem ele realmente é e ele não vai conseguir lidar com isso. E ele será então julgado por isso. O cliente com baixa autoestima normalmente então usa as estratégias para tentar evitar esse tipo de situações, evitar com que ele se sinta exposto. Então ele pode evitar sair, evitar falar com o sexo oposto, evitar mostrar suas opiniões para os outros para não ser de certa maneira rejeitado, ou se sentir rejeitado, e comprovar necessariamente a sua crença de ser menos que os outros. Mas alguns outros clientes podem ter estratégias compensatórias totalmente diferentes, como estratégias, por exemplo, na verdade, seduzir os outros, para tentar mostrar que eu não sou feio, ou eu não sou tão ruim assim, ou eu consigo ter o amor e o respeito, a atenção do outro. Então ele pode ter um comportamento, na verdade, ao contrário, em vez de evitar, de sedução, para tentar mostrar e conseguir essa atenção dos outros e não ir de encontro com essa crença de baixa autoestima, de ser menos que os outros. Então, as estratégias podem ser de evitação ou, de certa maneira, de mascarar, para afirmar para si mesmos que eles não possuem uma baixa autoestima. E nessas duas possibilidades, o sofrimento permanece. A pessoa ainda assim acredita que ela é menos que os outros. E a terapia cognitivo-comportamental trabalha então em cima basicamente desses pensamentos disfuncionais sobre si mesmo e dessas estratégias compensatórias, para tentar evitar a crença. Então basicamente no que nós falamos como a terapia cognitivo-comportamental lida em cima do modelo cognitivo, ela faz basicamente com isso, com os pensamentos disfuncionais relacionados com a autoestima. Outra pergunta que muitas pessoas têm, principalmente profissionais de outras áreas, de outras abordagens da psicologia, às vezes se perguntam, nossa, mas como assim a terapia cognitivo-comportamental vai curar a depressão em 2 meses? Isso, na verdade, é uma terapia muito superficial. Na verdade, a terapia cognitivo-comportamental recebe essas críticas, essas dúvidas de pessoas de outras bases teóricas, mas porque normalmente elas não têm um conhecimento da base teórica da terapia cognitiva. A terapia cognitivo-comportamental não cura a depressão ou qualquer outro tipo de transtorno em 2 meses. O que acontece é que através de certo modo do seu modo mais ativo e colaborativo, ela consegue melhorar os sintomas dos transtornos, assim como os sintomas da depressão, em um curto tempo, através de técnicas de regulação emocional, de mudança de comportamento e questionamentos eficientes dos pensamentos. Depois que os sintomas então estão mais controlados, e os pensamentos mais flexibilizados, o cliente consegue se sentir mais seguro e apto para enfrentar então o seu transtorno no seu dia a dia e também começar o questionamento das suas crenças, que nós já discutimos, e que são as bases do seu transtorno. E isso, o questionamento das crenças leva muito mais tempo e não é meio que definido por um número fixo.
né, de sessões e de tempo. Varia, na verdade, de cliente para cliente. Né? E depois de flexibilizar a crença central, que é ligada ao seu transtorno, que é ligada à sua dificuldade, né, ele fica então preparado para enfrentar as suas possíveis recaídas. Né? Então é importante falar que não há necessariamente uma cura, né, para depressão, para ansiedade e afins. Né? Nenhuma terapia proporciona isso, essa cura. Né? E o que se faz, né, basicamente, é deixar com que o cliente se sinta mais apto para evitar ou lidar com os transtornos. Evitar esses transtornos de uma maneira mais eficiente ou lidar com esses transtornos de uma maneira mais eficiente. Porque a depressão e a ansiedade, coisas assim, estão sempre presentes na nossa vida. Nós eventualmente ficamos mais tristes ou ficamos mais ansiosos em várias situações. Só que nós aprendemos a lidar com isso de uma maneira melhor e não fazemos com que isso se escale e aumente de uma maneira desproporcional. Por exemplo, há pessoas que têm uma facilidade maior para, por exemplo, tocar violão, de cozinhar ou de mexer com aparelhos eletrônicos, né, etc. Isso não quer dizer que uma pessoa sem essas habilidades, sem essas facilidades, não possam aprender isso. Né? Elas podem aprender, só que vai levar um tempo maior e um treino maior para que elas consigam aprender essa habilidade. Lidar com a depressão, com os transtornos de ansiedade e outras dificuldades é basicamente isso. A pessoa aprender habilidades, aprender essas coisas, aprender a lidar com essas dificuldades e transtornos. Então, só para terminar essa pergunta, a terapia cognitivo-comportamental não cura a depressão em 2 meses. Na verdade, ela lida com os sintomas, melhora os sintomas dos transtornos do cliente em pouco tempo, para que ele consiga então trabalhar melhor as suas crenças. E as crenças são algo muito mais profundo, né, no cliente, como já dissemos anteriormente, e quando elas são trabalhadas, aí sim há uma memória muito mais significativa e prolongada. Outra pergunta muito comum é, e o tempo, né, de terapia? Quanto tempo leva um tratamento na terapia cognitivo-comportamental? Muitos profissionais falam assim que leva mais ou menos de 12 a 24 sessões, né, em caso de terapia cognitiva mais padrão, que são os transtornos de depressão, ansiedade, coisas assim. Só que mesmo assim não se pode ser muito definido exatamente o tempo, né, da terapia, porque há muitos fatores que influenciam isso, né, como a aliança terapêutica, a motivação do cliente, as metas do cliente e a intensidade do transtorno. Que se ele tem metas às vezes muito irrealistas, né, irreais, onde fica muito difícil de você lidar com aquilo, de você trazer um pouco para a realidade, é muito difícil. Ou se a motivação dele é muito baixa, né, ou talvez porque outra pessoa que trouxe ele para a terapia não foi necessariamente ele que quis. E também se a relação com o terapeuta às vezes não deu muito certo. E como eu já disse, né, no primeiro vídeo, um grande objetivo da terapia cognitivo-comportamental é que o cliente se torne seu próprio terapeuta. E não fique, de certa maneira, assim, dependente, né, da terapia e do terapeuta. Então, assim, na parte final da terapia, as sessões são espaçadas, né, elas passam a ser de semanais para quinzenais, depois de quinzenais de mês a mês, e assim vai, para que o cliente consiga, então, se soltar, né, no mundo assim sem o terapeuta e conseguir lidar com as suas dificuldades sozinho, né? E aí que começa então a aprender melhor a lidar com as situações e se sentir mais seguro para então pôr o fim, né, do tratamento e da terapia. Uma pergunta que muitas pessoas que estudam a terapia cognitivo-comportamental têm é relacionado com a agenda da sessão que nós já comentamos, né? Que é, por exemplo, nossa, nunca posso mudar a agenda da sessão. Na verdade, a agenda da sessão pode ser alterada com assuntos que surgem durante outros assuntos que estão sendo discutidos. E vai depender, então, do terapeuta e do cliente de achar se esse assunto é mais importante, mais relevante para aquele momento para ser discutido. Então, é conversado, nossa, eu gostaria então, talvez, de parar de falar o que nós estamos falando para dar um enfoque maior nisso que surgiu agora. Isso é colaborativamente concordado e pode mudar tranquilamente. O assunto então que estava sendo discutido é colocado de certo modo em espera e se não der tempo é colocado para ser discutido na próxima sessão. Agora, algumas diferenças que algumas pessoas perguntam entre linhas diferentes de terapia. Qual a diferença basicamente da terapia cognitivo-comportamental e a psicanálise? Primeiramente, é muito importante falar que nem todo psicanalista é psicólogo e nem todo psicólogo segue a linha da terapia psicanalítica. É importante falar também que todas as pessoas formadas em psicologia não necessitam especificamente ter um estudo focado, uma especialização em determinada área para exercer aquela área.
O profissional formado em psicologia pode exercer qualquer área da psicologia. A única coisa que ele não pode fazer necessariamente é usar a nomenclatura da especialidade. Não pode falar, sou especialista nisso ou especialista naquilo, sem ter necessariamente a formação adequada. Na questão de formação, a psicanálise é o que mais se diferencia de todas as outras abordagens da psicologia, porque ela, necessariamente, a pessoa pode não ter relação nenhuma com psicologia. Ela pode ser, na verdade, um engenheiro, um médico veterinário, qualquer pessoa com uma formação superior pode, na verdade, se tornar um psicanalista. Mas muitas escolas de psicanálise, não necessariamente todas, acham que é essencial para que a pessoa se torne um psicanalista que ela passe por uma terapia, tá? Ela passe por uma análise psicanalítica e também passe por supervisões psicanalíticas. Ela não é regulamentada em nenhum país e, na verdade, é considerada como uma profissão livre aqui no Brasil. Na terapia cognitivo-comportamental, a maioria das especializações limita-se, na verdade, a profissionais da área de psicologia ou medicina, como, por exemplo, psiquiatras. Em algumas exceções, alguns profissionais da área de assistência social ou terapia ocupacional também são aceitos na especialização. E a terapia cognitivo-comportamental é considerada uma especialização regulamentada pelo MEC. Na teoria da psicanálise, a psicanálise foi concedida por Freud e tem um de seus maiores descobertas, o inconsciente, e a sexualidade infantil. Depois de Freud surgiram diversas linhas diferentes dentro da própria psicanálise, como junguiana, lacaniana, kleiniana, bioniana e outras, que usam algumas teorias em comum, mas divergindo em outras. Então, dentro da psicanálise existem diversas variações. Na clássica psicanálise de Freud, o método de tratamento dos transtornos é através da análise da associação livre. O terapeuta deve então atender às 4 regras fundamentais da psicanálise, que é a regra fundamental, que é a associação livre, a abstinência, a neutralidade e a atenção flutuante. E acredita-se que a formação dos transtornos se dá em traumas da infância, do desenvolvimento psíquico mal resolvidos ou da incapacidade de se resolver de uma maneira saudável o complexo de Édipo. Na terapia cognitivo-comportamental, como já dissemos anteriormente, os transtornos se formam, na verdade, se baseando nas crenças desenvolvidas sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro durante o nosso desenvolvimento. E com experiências tardias. E qual a diferença entre a terapia cognitivo-comportamental e o behaviorismo? Assim como na psicanálise, no behaviorismo surgiram várias linhas diferentes dentro dele. Hoje é muito mais conhecido como análise do comportamento ou terapia analítica comportamental. No behaviorismo clássico, a teoria regente é do estímulo e resposta, onde há sempre um estímulo para que causa uma resposta, no caso, um comportamento. Um estímulo específico leva a uma resposta específica. No neobehaviorismo mediacional, houve a adição do organismo entre o estímulo e a resposta. Então há o estímulo, onde esse estímulo passa por processos internos do organismo e então acontece a resposta. Com essa nova formulação, conseguiu ver que, na verdade, cada organismo é único e o mesmo estímulo não causaria, então, necessariamente a mesma resposta em pessoas diferentes. E começou a se pensar, então, que todo comportamento visa um objetivo a ser alcançado. No behaviorismo radical, há o estímulo e há a resposta. A capacidade do estímulo de repetir a mesma resposta futuramente, que é o condicionamento, depende se houve, na verdade, um reforçamento positivo ou negativo, que aumenta essa capacidade, ou uma punição positiva ou negativa, que diminui essa capacidade de ter esse condicionamento. Na terapia cognitivo-comportamental, como dissemos anteriormente, há entre o estímulo, que seria a situação, e a resposta, que seriam as reações, há a interpretação desse estímulo que causa essa resposta, que são os pensamentos automáticos. Assim, um estímulo específico não sempre causa a mesma resposta, pois depende da interpretação do indivíduo, do pensamento do sujeito. E o coaching? O profissional de coaching, assim como o psicanalista, não precisa ser da área da psicologia ou medicina. Ele ajuda o seu coach, como são chamados os clientes, a despertar de certo modo o seu potencial para que ele conquiste tudo o que deseja. Basicamente, ele usa técnicas de diversas áreas e ciências para ajudar o seu cliente a atingir o que ele precisa e quer. A diferença do coach com o terapeuta cognitivo-comportamental é que o terapeuta pode também ajudar o cliente a atingir as suas metas através de técnicas variadas de maneira mais ativa. Mas nem todo coach pode fazer o trabalho que o terapeuta faz
por não ter a formação em psicologia. A formação, né, para saber lidar com os transtornos depressivos, transtornos ansiosos e outras condições psicológicas. Então, pessoal, terminamos aqui essa última parte sobre terapia cognitivo-comportamental em detalhes. Respondemos aí algumas perguntas frequentes que as pessoas têm de diferenciação da terapia cognitivo-comportamental com outros métodos de trabalho e de tratamento, necessariamente, e também algumas perguntas específicas sobre a terapia cognitivo-comportamental. Espero que tenha gostado, que você possa ter compreendido um pouquinho mais vendo essa série de vídeos sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes, e te espero no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, comente, compartilhe e não esqueça de acessar nossos outros vídeos e assinar o canal, ok? Até a próxima!